Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros de fantasia e esse vídeo é para você que está cansado de ler romantasias, ler aquelas fantasias que são mais focadas no romance e que você quer encontrar uma fantasia um pouco mais encorpada na questão política, na questão de construção de universo, complexidade ali do sistema de magia e que tem praticamente nada ou muito pouco de romance na história, ou o romance não é o foco do que o livro vai trazer. Então é essas recomendações que eu tenho para trazer hoje para vocês. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, agora no dia 16 vai ter o Prime Day, então entre no meu canal de notícias no Telegram que eu vou compartilhar várias promoções por lá para você não perder nada. Se você gosta de clube de leitura, eu convido você a ver o meu projeto no Catarse. Eu tenho um clubinho de leitura muito especial, que a gente faz uma leitura coletiva todo mês, faz outras leituras coletivas, tem vários benefícios que vocês podem conferir no link também. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é a última leitura que eu acabei de fazer, que é Nascida para o Trono, Serpentes e Traições, do Vilton Reis. Nesse livro nós temos como protagonista a Núbia. Ela é uma ladra que foi contratada para roubar o totem da serpente, que é uma joia capaz de dar poderes sobre-humanos para qualquer pessoa. E como é um artefato mágico muito poderoso nesse universo aqui, é claro que tem uma guardiã responsável pela segurança dessa joia. E a guardiã do totem da serpente nada mais, nada menos é do que a irmã da Núbia. E a gente acaba sabendo aqui na história que a Núbia vem de uma família de guardiões do totem da serpente e ela era para ser a próxima guardiã. Porém, existe toda uma história no passado dela a respeito disso, onde ela foi punida por um crime e essa responsabilidade de guardiã passou então para sua irmã. E daí você pergunta por que ela vai roubar então esse artefato tão importante que era para ela ser a guardiã. É que por causa dessa punição ela também teve os seus poderes bloqueados, então ela encontra nisso, nesse roubo do totem, uma forma de restituir os seus poderes. E aqui você vai encontrar, gente, um universo movido a manipulações, a traições. Nós temos aqui povos guerreiros, nós temos uma ambientação muito baseada em impérios africanos e tem muitas questões envolvendo a nossa protagonista, porque no começo do livro você não entende direito o que aconteceu com ela no passado, que ela teve essa punição, que ela deixou de ser a guardiã e como que ela chegou no estado que ela está ali no começo da história, porque ela é uma viciada em substâncias químicas. Ela tem uma vida que parece ser muito destrutiva, então você precisa entender um pouco a complexidade dessa personagem, com as coisas que aconteceram no passado dela, para ela chegar nessa decadência ali que a gente encontra ela no começo do livro. Questões envolvendo a família dela, todo esse conselho político responsável por essas questões aí de escolher quem são os guardiões, no que eles usam esse poder de dar poderes às pessoas. Então trabalha muito essas questões políticas que são bem interessantes aqui na história. Outra coisa bem legal é a respeito desse sistema de magia aí que envolve muito a energia vital da pessoa. Os adolescentes, por exemplo, participam de uma cerimônia que eles acabam sendo despertos, onde eles ganham esses poderes e eles acabam meio que se tornando ali parte de um exército. Ao mesmo tempo, tem uma revolução se encorpando aqui durante a história também, que acaba se deparando com a nossa protagonista. Ele é aquele tipo de fantasia que apresenta uma personagem que está numa jornada ali meio decadente até uma ascensão ao império, né, como a gente lê aqui no título do livro. E outra coisa interessante é que o livro traz discussões de gêneros envolvidas ali nessa construção de mundo também. A nossa protagonista é uma protagonista trans. Então é bem legal vocês verem como que as coisas vão se encaixando aqui ao longo da leitura. A Núbia também é aquela personagem bem debochada. Então manipulações, né, num lugar
que todo mundo manipula todo mundo, é com ela mesma, gente. É uma fantasia que vai trazer bastante intrigas, disputas políticas principalmente, onde nós temos aí uma protagonista renegada que vai em busca da sua ascensão. E ele é um livro único de fantasia, a história é fechada nesse livro, não precisa se preocupar com continuações, porém tem um quadrinho que é no mesmo universo, mas que a história se passa 18 anos após Nascida para o Trono, que é o fim do Império, e você pode ler esse quadrinho aí para complementar a sua leitura também. A minha próxima recomendação é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Nesse livro nós também temos um império, e a nossa protagonista Laia, ela viu seus avós morrerem e o seu irmão sendo levado preso, e a partir disso ela acaba se juntando a um grupo rebelde que é contra esse império cruel, e para ela ajudar esse grupo rebelde e ao mesmo tempo tentar encontrar o seu irmão que está preso e salvar ele, ela acaba sendo uma espiã e para isso ela acaba se tornando uma escrava de uma comandante bem poderosa aqui nesse império. Ao mesmo tempo, nós temos outro protagonista na história, o Elias. Ele é o melhor soldado da academia ali imperial. Porém, ele tá cansado da tirania que anda acontecendo e dá para perceber que ele é um futuro rebelde aqui nessa causa. E é uma história que daí você imagina que esses personagens têm muito em comum para serem aliados. Então é essa história que você vai encontrar aqui. Então nós temos dois personagens aliados que estão prestes a mudar o destino desse império. Então ele é um livro muito trabalhado nessa parte política também. É uma série de 4 livros e os livros vão te envolvendo cada vez mais conforme você vai adentrando na série. Eu acho que o segundo ou o terceiro livro são os meus favoritos. Nós temos também uma outra personagem que ela não aparece aqui na capa, mas ela é muito importante também. Ela é amiga do Elias. Ela também é uma das soldadas e ela acaba sendo bem legal como acréscimo nessa história. Então nós temos 3 protagonistas muito interessantes. É uma série assim que vai falar muito sobre liberdade e sobre coragem. Eu acho que a Laia é uma personagem assim que determina bastante coragem em muitos momentos. O Elias também, por conta da criação que ele teve, de tudo que ele estudou ao longo da vida dele nessa academia, ele se rebelar contra tudo que foi imposto a ele acaba sendo um ato de muita coragem também. Então é muito legal você encontrar, né, fantasias onde nós temos os personagens que desafiam o sistema. Então por isso que ele é uma fantasia que envolve bastante política, bastante complexidade ali de estratégias e de libertar o povo da opressão. Tem questões muito pessoais envolvendo os personagens também que determinam muitas decisões que eles acabam tendo ao longo do caminho, então acaba sendo uma série bem interessante para vocês lerem também. Agora, uma trilogia que eu tenho para recomendar para vocês é a trilogia da Quinta Estação da N.K. Jemisin. Gente, esse daqui é o sabor da complexidade. Você começa a ler o livro, você não entende nada. E quando você chega no final desse livro, você fica de boca aberta com a baita reviravolta que a autora colocou ali ó, na tua fuça e você não viu. Gente, essa trilogia, ela é muito boa na questão de surpreender, só que ela é um pouquinho difícil de entender em muitos momentos. Eu acho que eu até terminei essa trilogia sem entender algumas cenas de ação, algumas partes envolvendo o sistema de magia, que é um pouco mais complexo. Mas valeu muito a pena, gente, porque eu me diverti bastante com esse livro. Ele é uma história bem profunda a respeito de família também, apesar de nós termos intrigas políticas e um lugar onde parece que o fim do mundo vai acontecer o tempo todo. Essa é a quietude, gente. Ela é um lugar que já teve vários fins do mundo. O pessoal aqui é acostumado com catástrofe. Então é um lugar que já teve vários eventos sísmicos e por conta disso nós temos personagens, nós temos pessoas, os Orogenes, que têm poderes mágicos envolvendo o controle da Terra. Os Orogenes são pessoas muito poderosas nesse universo e por conta disso, eles acabam sendo muito temidos e ao mesmo tempo eles também são muito oprimidos por conta disso. Então esse poder que eles têm é considerado como se fosse uma arma e quando uma criança
apresenta poderes ali na sua infância, elas são levadas pelos guardiões para serem treinadas, para serem de certa forma controladas. E aqui nesse livro a gente acompanha a história de 3 mulheres que são orogenes, que têm esses poderes. A coisa mais incrível na narrativa da N.K. Jemisin nesse livro é você ver como essas 3 histórias acabam se cruzando aqui no livro. E são 3 histórias fundamentais para você entender várias etapas na vida dessas pessoas que são orogenes. Aos poucos, você vai ganhando várias explicações a respeito dessa complexidade aí dos poderes mágicos, sobre o passado desse lugar, as catástrofes, né, que aconteceram, uma que está prestes a acontecer. Então, é muito interessante a forma que a autora vai contando essa história e acaba te envolvendo bastante. Então, no começo parece um pouco confuso, mas depois vai fazer tudo sentido. Vocês não vão se arrepender quando terminarem esse livro. E os outros livros, eles também envolvem muitas questões de relacionamento de mãe com filha, também em alguns momentos que acabam sendo bem comoventes. E traz personagens femininas com algumas questões que vão sendo trabalhadas ao longo dos 3 livros, assim, que são muito interessantes, gente. Leiam A Quinta Estação. Tem poucas pessoas falando sobre essa trilogia e eu gosto bastante dela. Eu também gosto muito da série do Rei Demônio, são 4 livros. Infelizmente, esses livros aqui estão ficando esgotados, gente. O último livro vocês não encontram mais o livro físico para comprar, vocês só encontram em sebo. É por isso que eu quero ainda panfletar essa série, gente. A editora precisa republicar ela, vocês precisam conhecer essa fantasia. É a série 7 Reinos, nós temos 2 protagonistas também nessa série. O Han, ele é um ladrão aqui no começo da história e ele faz de tudo para sustentar a sua mãe e a sua irmã. Porém, ele acaba envolvido ali com um clã de magos e tem toda uma questão ali envolvendo esse personagem, ele acaba sendo uma figura muito importante nesse universo aqui do livro. Não vou dar muito detalhe para vocês, porque, né, você vai descobrindo ao longo da leitura sobre quem é esse personagem. E ao mesmo tempo, nós temos também a Raiza. Ela é a princesa herdeira desse lugar. Aqui nós temos uma linhagem de rainhas, que é muito antiga, tem toda uma história envolvendo essa linhagem que vai passando de mãe para filha. E a Raiza é uma princesa atípica, porque ela não quer seguir formalidades, ela não quer seguir regras da corte, ela quer ser uma princesa guerreira, então ela é muito mais interessada nas questões políticas ali do seu reinado, muito mais ligada nas questões de guerras e treinamento de soldados. Ela quer muito ascender como guerreira do que ficar se enfeitando para bailes ou procurar pretendentes, por exemplo. Então acaba sendo uma princesa bem interessante de você acompanhar aqui na história. A narrativa dos 2 personagens acabam se cruzando ali ao longo da série, eles acabam sendo importantes um para o outro devido a alguns acontecimentos que vão acontecendo aqui. É uma série que tem bastante coisa a respeito de poderes mágicos também. Temos até uma escola de magos, uma escola de feitiçaria, uma escola de magia. E também tem uma escola para guerreiros, uma escola que ensina os soldados a se tornarem guerreiros. Isso daí é no 2º livro, tá? Eu estou me adiantando, mas é o meu livro favorito. Então eu recomendo muito essa série para vocês também. É uma série que vai envolver também lendas do passado. O Rei Demônio, por exemplo, é uma história, uma figura muito importante que ninguém sabe direito quem ele foi, qual que é a história verdadeira do Rei Demônio e acaba tendo uma conexão muito importante ali com essa linhagem das rainhas, uma conexão importante também com a magia que os magos têm o controle aqui nessa série também. Então tudo se conecta, gente, tudo faz muito sentido. É uma série um pouco mais densa, um pouco mais demorada de ser lida, mas vale muito a pena, gente. Não é tão difícil de entender as coisas. Apesar de ser lento, eu lembro que era uma série bem fácil de você entender e captar as coisas. Tem bastante segredos, bastante reviravoltas assim na história que são bem legais. Eu acho que de todas as séries aqui que eu vou mostrar pra vocês, essa daqui eu acho que é a que teria um pouquinho mais de romance, só que ela não é o foco da fantasia. Até nesse primeiro livro não tem romance. O romance começa a partir do 2º livro da série, mas assim, ó, não é o foco da história, gente. O foco continua sendo esse universo criado, a magia
e as partes políticas, estratégias ali de guerra. Agora eu tenho mais séries para recomendar para vocês que eu não terminei, que eu só li o primeiro livro, mas assim eu já fiquei encantada com o primeiro livro assim das séries. Esse daqui é uma trilogia, Falderside, As Margens da Fundição. É a trilogia Os Fundadores. Nós temos aqui um lugar onde a magia é industrializada e ela ocorre de uma forma assim bem doida, porque objetos podem se comportar de formas diferentes conforme ali você altera algumas descrições dos objetos. Então é uma história que ela mexe um pouco com a realidade. Algumas coisas podem mudar assim a realidade, então é meio complexo de entender o sistema de magia desse livro, mas é uma história muito interessante porque a nossa protagonista, ela é uma ladra também, e ela tem um poder de que quando ela toca as superfícies das coisas, ela sabe tudo sobre aquele objeto, sobre aquele lugar, ela consegue adquirir várias informações sobre o objeto ao tocá-lo. Porém, ela acaba roubando um artefato mágico muito importante aqui nesse universo e é algo que acaba se tornando perigoso para ela porque muitas pessoas passam a ir atrás dela por conta desse objeto que ela roubou. E a partir disso ela vai ter que se aliar a algumas pessoas para poder se proteger e para poder descobrir, né, por que estão atrás desse objeto, o que esse objeto faz, o que eles podem fazer com esse objeto. Então tem outros personagens que acabam sendo acrescentados aqui e nós temos um quarteto de personagens que são muito legais. Até um dos personagens faz parte ali da elite do lugar, ou da parte da polícia, se não me engano. Nós temos um outro personagem que ele é um colecionador, ele tem muitas informações, ele sabe sobre tudo desse artefato mágico e de outros artefatos aí que existem, ele sabe de muita coisa. Tem a secretária dele também, que acabam sendo personagens interessantíssimos. Eu acho que é um livro que eu me apeguei bastante aos personagens e fiquei mais interessada em saber sobre esse sistema de magia, sobre esse objeto poderoso que tá nas mãos da Sansa. Então eu não vejo a hora de ler as continuações e eu acho que vocês precisam conhecer essa fantasia também. Uma que eu li faz pouco tempo e fiquei fissurada, gente, é O Trono de Jasmim. Nesse livro aqui nós temos uma princesa que se nega a ser queimada viva pelo seu irmão fanático religioso, porque ele usa uma crença para queimar mulheres vivas. E daí ela acaba sendo punida por não seguir ali com o seu propósito. E ela vai ser presa em um templo antigo, um templo ancestral desse lugar. Esse templo tem muita história. E a história desse templo está conectada com a nossa outra personagem, que é a Priya. Eu acho que ela, na verdade, é a grande protagonista nesse primeiro livro. A Priya é uma criada do palácio de um dos regentes ali desse lugar, que fica o templo, e ela acaba ganhando a oportunidade de trabalhar lá como criada da princesa, porque a princesa tá numa prisão, mas eles precisam tratar ela muito bem, porque ela é a irmã do imperador. Então ela vai trabalhar ali como criada no templo, e ao mesmo tempo ela vai criando uma conexão com esse lugar, porque esse templo ele tem uma fonte de magia antiga, e essa fonte de magia tem a ver com o passado da Priya, e ela vai voltar a ter essa conexão com essa fonte de magia. Então acaba sendo muito interessante você descobrindo mais sobre o passado dela, sobre o que está acontecendo agora também, porque existem duas rebeliões acontecendo ao mesmo tempo aqui. Uma que envolve a princesa ali, que ela quer tirar o seu irmão do trono e colocar o outro irmão dela no lugar. E a outra rebelião é a respeito ali de pessoas envolvidas no passado da Priya, sobre quem ela é e quem são essas pessoas envolvidos nessa rebelião. Eu tô com medo de explicar muitas coisas pra vocês sem dar spoiler, mas é que essa história aqui, ó, me conquistou muito, gente. Tem tantos detalhezinhos interessantes, vocês precisam ler prestando bastante atenção, porque pode ser um pouco confuso no começo, mas depois faz totalmente sentido, vai se conectando as coisas, até tem o ponto de vista de alguns personagens que você estranha no começo, depois você entende quem são esses personagens, acaba sendo muito legal. É um livro que vai falar sobre magia adormecida, vai mostrar uma personagem se conectando com o seu passado, se conectando com os seus poderes. Vai ter essas duas personagens que vão se tornar aliadas
talvez com questões em comum que acabam favorecendo elas duas. E ele é o primeiro livro de uma trilogia também, gente. Eu já amei muito esse primeiro livro e eu acho que vocês precisam muito conhecer. Ele tem um pouquinho de romance, mas não é o foco da história e acaba sendo uma migalhazinha, sabe, que você encontra aqui no livro. E como ele é um livro também que envolve bastante política, tem aquela fagulha da revolução, né, contra o império, uma guerra que está por vir e personagens que acabam sendo muito importantes politicamente também, que vão ascendendo ali em uma liderança que acaba sendo bem interessante de acompanhar. Também quero recomendar para vocês Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Essa é uma fantasia que vai trazer a mitologia iorubá. Inclusive, a própria autora veio estudar a cultura africana aqui no Brasil, gente, em Salvador. Então nós temos aqui um livro onde nós temos a magia dos orixás, que está prestes a se perder completamente. Nós temos uma personagem que ela vem de uma linhagem de mages, que eram as pessoas que tinham esses poderes, porém tem um governo ali tão opressor nesse lugar que eles acabaram matando todos os mages e o que restou foram somente os seus filhos, as suas linhagens. E eles são chamados de divinais. E a nossa protagonista do livro é uma divinal. Ela viu, quando criança, sua mãe, que era uma mage, sendo morta. Então ela tem ali um passado bem traumatizante. E ela vê ali o seu povo sofrendo opressão, sendo obrigados a pagarem taxas absurdas, sabe, para o governo. E ela acaba encontrando ali uma oportunidade de restaurar a magia, gente. Acaba surgindo um artefato mágico também, capaz de restaurar a magia dos mages, e ela vai em busca de tentar recuperar isso para o seu povo. Então é muito legal acompanhar ali a vida dela. No começo do livro, por exemplo, você vê que eles, mesmo sofrendo a opressão ali no dia a dia, eles acabam ainda mantendo essa cultura, essa ancestralidade deles para manter a cultura que eles tinham, né, quando os mages eram vivos, ainda viva. Então poder recuperar esses poderes acaba sendo algo incrível que ela pode ir atrás de tentar conseguir. E é muito interessante que ela acaba encontrando essa esperança de recuperar os poderes através da princesa, gente, da filha do rei tirano ali do lugar. A princesa também é uma personagem ali com várias camadas, porque ela passou bastante maus tratos ali na própria família dela, porque imagine você ter um pai tirano desse. E tem toda uma história ali envolvendo o irmão dela, que acaba sendo um outro protagonista também. São personagens que sofreram muito na mão do pai deles, então são aliados improváveis nessa jornada. É uma fantasia que me chamou a atenção, assim, ó, desde o comecinho da história. Eu tô terminando esse livro ainda, gente, eu não terminei ele, mas eu já queria recomendar aqui pra vocês. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia O Legado de Orisha, e o terceiro livro o autor acabou de anunciar ali a capa dele, então eu espero que em breve a editora Rocco também traga a conclusão dessa trilogia. Outro livro que eu também estou lendo no momento e eu já quero recomendar para vocês, porque eu tô gostando muito dele também, é O Ladrão de Estrelas. Essa daqui é a trilogia Mar de Areia. Por enquanto ainda só tem o primeiro livro publicado aqui no Brasil. Esse livro aqui, ele traz mitologias do deserto. Nós temos aqui os djinns. Antigamente eles eram seres muito poderosos e atualmente, aqui no começo da história, eles acabaram se tornando figuras raras. Inclusive existem caçadores de djinns. Os poderes deles, né, acabam sendo muito importantes ali comercialmente nesse lugar. E nós temos uma protagonista que ela tem um djinn como grande amigo. Ele é uma figura muito importante ali que salvou a vida dela quando ela era mais nova. Ele é como se fosse um guarda-costas dela. E ela é uma mercadora, ela faz trocas criminosas ali com relíquias mágicas. Relíquias mágicas ilegais, por isso que ela é uma criminosa. E daí ela acaba cruzando aqui na história com um outro personagem que é um dos príncipes desse lugar. Ela acaba salvando a vida dele. Isso acaba chamando a atenção do sultão, que acaba enviando ela em uma missão. E ela vai ter que aceitar isso, gente, porque ou aceitar ali a missão do sultão ou ser executada. Então ela acaba se aliando aí ao príncipe em busca, sabe do quê? De uma lâmpada mágica. Sim, gente, esse livro é baseado na história de Mil e Uma Noites, então por isso que é uma história muito legal. Eu ainda estou lendo o livro, mas já estou considerando aqui, ó, uma das leituras mais legais que eu vou ler, assim, diferentes também.
até porque eu adoro livros com mitologias do deserto. Eu já li A Rebelde do Deserto, que eu gostei bastante, já recomendo várias vezes aqui para vocês. Então, esse livro ele traz essa fantasia bem divertida, que é focada aí nessa construção de mitologias, construção de universo, nessa parte mágica dos gênios, da lâmpada mágica. Temos uma missão perigosa, 2 aliados improváveis. Ele é um livro que ele vai trabalhar muito aquela questão de você tentar entender o que é miragem e o que é realidade também, por se passar ali num deserto. Vai trabalhar muito nessa questão aí do que é real ou não. Então, recomendo bastante essa fantasia para vocês. Eu acho que eu trouxe muitas recomendações legais para vocês nesse vídeo. Vocês gostaram? Para vocês fugirem um pouco aí das fantasias que estão muito hypadas hoje em dia, para vocês lerem essas fantasias aí um pouco mais diferentes, que eu espero que vocês deem uma chance agora. Então eu vou deixar o link de todos os livros aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com os links do canal, acabam me ajudando bastante. Me conte nos comentários se você se interessou em ler algum desses livros que eu recomendei para vocês. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz com fantasias que eu acho que merecem mais hype também, que eu recomendo para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!